Então, sejam todos bem-vindos para o nosso encontro. Nós vamos começar, como sempre, né, com as nossas preces iniciais, para a gente estabelecer a nossa motivação, a gente renovar os nossos votos e a gente fazer uma prática rápida de Guru Yoga para estabelecer a paisagem, né, a base da nossa prática. E hoje a gente vai fazer uma prática de meditação. Eu não vou compartilhar texto dessa prática, porque é uma prática que está ligada a uma outra tradição, não é uma prática do Lama Wallace diretamente, mas eu acho que vai ser bem interessante, assim, porque traz uns elementos, outros elementos para a gente, para esse momento que a gente está investigando, né, entre corpo, fala e mente, o que é primordial, né, e a natureza dos fenômenos, de onde vêm os fenômenos, né, como é que surge a nossa experiência, né, dos fenômenos. Então eu vou usar essa condução que o Mingyur Rinpoche usa num programa que ele tem, que é o Caminho da Liberação, na fase um do Caminho da Liberação, ele começa, é a primeira instrução, segunda instrução que ele dá, assim. Tá bem? Então eu vou conduzir. Sexta-feira, como sempre, a gente repete essa mesma prática, talvez um pouco mais longa, porque aí tem mais tempo, e aí a gente aproveita, né? Tá bom? Então tá, queridos, eu vou fechar os microfones, depois a gente abre e vou compartilhar o nosso texto das preces. Então, a gente começa trazendo a nossa atenção, deixando a nossa consciência penetrar as sensações táteis do nosso corpo, para o momento presente, ancora a consciência no teu corpo. E diante dessa imagem de Guru Rinpoche, sentindo a presença, as bênçãos da linhagem viva que chegou até nós, representada aqui por Guru Rinpoche, pelos nossos lamas, a gente então se abre espaço na nossa mente, no nosso coração, na nossa energia para o nosso encontro hoje. Solta as preocupações, problemas. Agora a gente se abre para a nossa prática, para receber as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, da Sangha, dos ensinamentos. E diante de Guru Rinpoche, a gente começa contemplando os 4 pensamentos que transformam a mente, com um objetivo de trazer luz para a nossa experiência, da nossa experiência agora, ver as condições da nossa experiência e ver todo o potencial que está nas nossas mãos. Então, brevemente, a gente contempla que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Nós reconhecemos todas as condições que tiveram que se reunir. Nós temos esse nascimento humano nesta vida. Principalmente para termos esse nascimento humano precioso, que é ter encontrado o Dharma, a linhagem viva dos ensinamentos, a compaixão dos nossos lamas, que estão pegando as nossas mãos, nos conduzindo no caminho. Todo o apoio que a gente tem, os amigos, a nossa própria inteligência, nossas habilidades. Então, nós reconhecemos isso e nos alegramos da nossa vida humana preciosa. Nos empoderamos. Também a gente reflete, todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Mesmo esse corpo humano, essa vida humana preciosa, ela vai perecer em algum momento. E a cada instante nós estamos experienciando
fluxo de mudança, a impermanência de todos os fenômenos. Nosso corpo, nossa mente, nosso ambiente, nossas relações, todas as circunstâncias estão em fluxo. Então, a gente reconhecendo a impermanência, a natureza impermanente de todos os fenômenos, a gente então simplifica a nossa vida, ressignifica a nossa vida, aproveita cada momento como um momento importante para a nossa prática e a gente se prepara para não se arrepender no momento da nossa morte. Vamos preparar para esse momento. Aí a gente vê também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente olha cada vez mais profundamente a natureza interdependente das causas e condições e que tornam os fenômenos impermanentes. Eles são originados dependentemente. Tudo está relacionado. O universo, o ambiente, nosso comportamento, nossa mente. Então a gente cuida das nossas ações. A gente procura se vincular em trazer benefícios e não trazer sofrimento para nós, para todos os seres. Se a gente então não puder trazer benefício, a gente pelo menos não causa dano. Por fim, a gente vê a natureza do sofrimento. A gente aprofunda a natureza, compreensão da natureza do sofrimento. Lembrando que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a nossa mente já estiver presa em avidya, em delusão, não reconhecendo a sua verdadeira natureza, não importa onde a gente estiver no Sansara, o reino do desejo, da forma, da não forma, nós não vamos experienciar a felicidade genuína, o bem-estar genuíno. Vamos recordar disso. Possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado. Surge em nós essa energia, essa compreensão, surge em nós a renúncia à inteligência do Sansara. E a gente vê que essa é a condição, todos os seres que têm mente, todos os seres que têm consciência e mente, estão vivenciando essa experiência de sofrimento, mas esse sofrimento é causado pela nossa própria mente. Então a gente vê que nós podemos aspirar a nos liberar do sofrimento, mas também todos os seres podem se liberar do sofrimento. Então é natural surgir em nós amor e compaixão, que é a base da bodhicitta. Então é natural a gente aspirar que nós, que todos os seres tenham felicidade em suas causas. Nós e todos os seres sejamos livres do sofrimento e de suas causas. Nós, todos os seres, nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que nós e todos os seres permaneçamos em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes, na paz da lucidez. Então, por isso, é natural para nós renovar o nosso voto de bodhicitta, nosso voto de refúgio, nosso voto de bodhicitta. Refúgio num caminho de transformação verdadeiro, que está representado pelas 3 joias, o Buda, Dharma e a Sangha, que chegam até nós a partir dos nossos lamas. E também tomar o voto do Bodhisattva, que é de a gente atingir a liberação para trazer benefícios verdadeiros a todos os seres. Então a gente faz uma vez em tibetano, uma vez em português, 2 vezes em tibetano. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico.
Sangye chodan suki chognam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pesonam kim drola bentir sangye drupar show. Em especial a gente dedica a nossa prática hoje à filha da Cris, a Fernanda, toda a família da Cris, toda a família. Sangye chodan suki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gi pesonam kim drola pentir sangye drupar shu. Então, com as bênçãos da nossa reflexão, os quatro pensamentos, da nossa surgimento da energia, do espírito de emergência do Sansara, que é renúncia, do nosso voto de refúgio e bodhicitta, com essas bênçãos, a gente reconhece que o refúgio final é perfeitamente completo em nós. Pois a nossa mente é a natureza de Buda. Nossa mente é inseparável, é a natureza de Buda, iluminada desde o início. E é com essa confiança que a gente então faz a prece de 7 linhas. E nas bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, que a gente possa reconhecer a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da mente iluminada de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Om, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgenu Genu Jansam Pema Gesadam Polam Yasen Chogenu Drunim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampekor Kiki Jesudadrukim Jenge Lapti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orgenu Genu Jansam Pema Gesadam Polam Yasen Chogenu Drunim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampekor Kiki Jesudadrukim Jenge Lapti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Guru Rinpoche é conhecido como Damador, todos os obscurecimentos, todos os demônios. Quando a gente confia nas bênçãos que Guru Rinpoche deixou para nós, na forma de toda a linhagem viva dos ensinamentos, chegou até nós a partir dos nossos mestres, Lama Santa, Lama Wallace, Lama Fred, Lama Sonam, Lama Tseri, Chandukadra. Então, com total confiança, e abrindo nossos corações para receber as bênçãos de Guru Rinpoche diretamente. Então a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, na esfera luminosa, radiância das 5 cores, das 5 sabedorias da mente iluminada. Essa esfera luminosa desce pelo nosso caminho central, repousa em nosso coração.
Sentimos que nosso corpo, fala e mente são inseparáveis do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche, como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. A gente imagina que as bênçãos de Guru Rinpoche chegam a todos os seres. Todos os seres recebem a radiância das luzes das 5 cores que tocam seus corpos, coração, mentes, energia, que eles possam em algum momento reconhecer sua verdadeira natureza, inseparável da natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas. É desse lugar que a gente então começa a nossa prática, vai fazer a nossa prática e o nosso estudo. Eu convido vocês a encontrar uma posição confortável para a gente fazer a nossa prática de meditação e depois a gente seguir com o estudo. Então, fiquem à vontade para fechar os seus vídeos. Alinhem, né, o corpo, uma postura confortável, deixa o corpo relaxado, mas a coluna ereta, mas relaxada. Uma respiração profunda, você pode soltar o ar estagnado, liberando as energias sutis da confusão, apego e aversão. Com essa preparação, a gente então vai iniciar a nossa prática. Deixe que o som do sino seja um sinal para você relaxar, soltar. Como sempre, a gente começa a nossa prática estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Deixa a consciência iluminar todas as sensações táteis, campo somático do corpo. Soltas todas as tensões que encontrar no corpo. Deixa o corpo relaxado, quieto e vigilante. Agora, por alguns instantes, deixa a atenção repousar nas sensações táteis da respiração. Observar o ritmo da respiração, acontecendo momento a momento. Desfruta do silêncio da fala externa e da fala interna da mente, soltando a fala, aproveitando para soltar todo e qualquer bate-papo, conversa mental. Cada expiração vai deixando a respiração seguir o seu ritmo natural. Ajudando a estabelecer a sinergia do corpo grosseiro com o corpo sutil, sistema nervoso. A respiração vai modulando esse sistema sutil.
E aí é mais fácil agora a mente estabelecer seu estado natural, relaxada, clara, no presente, livre das preocupações, livre das esperanças e medos. Por alguns instantes, experiencia essa quietude, essa abertura, essa clareza da própria consciência, consciência mental. Repousando na consciência, na quietude da consciência. Deixa por alguns instantes sua mente aberta, consciência atenta a todas as aparências dos sentidos físicos e da mente. Repousa na quietude da consciência em meio a todas as aparências sensoriais e mentais. E agora, para começar a nossa prática então de hoje, de acordo com as orientações do Mingyur Rinpoche, para a gente investigar a primazia da mente, investigar que todos os fenômenos vêm da mente. Então a gente agora deixa a mente, deixa que a mente se volte para dentro. Deixa a consciência iluminar a experiência desse senso de eu. Procure pelo eu. Uma palavrinha que a gente usa muito. Mas que experiência é essa? Pensamos normalmente em nosso corpo, fala e mente, todos juntos como sendo o eu. Mas agora pergunte a si mesmo: o que é o meu corpo? Que não é uma prática analítica, é uma prática direta. Observe sua experiência diretamente e veja o que você encontra. Quando você pergunta o que é o meu corpo, olhe diretamente para a experiência corpo. Olhe, investigue diretamente por alguns instantes e aí solta e repousa. Deixa a consciência repousar em seu próprio lugar. Você pode alternar a investigação que você está se propondo, depois o repouso na consciência, na quietude da consciência. Tendo observado que é a experiência que se chama de corpo, agora pergunte a si mesmo: o
O que é a minha fala? Observe sua experiência diretamente e veja o que você encontra. Agora você está em silêncio, mas você pode se lembrar dos momentos que você fala. Então, olhe essa experiência. Investiga e alterna com repouso na consciência, a quietude da consciência, para não gerar tensão ou quando começarem os pensamentos surgirem, então você repousa na consciência. E agora, investigamos o terceiro ponto. E nos perguntamos: o que é a minha mente? Observe a sua experiência e veja o que encontra. Se começarem a surgir pensamentos incontroláveis, solta a investigação e repousa na consciência, na quietude da consciência. Então, tendo investigado o que é a experiência de corpo, a experiência de fala e a experiência da mente, agora a gente pode fazer uma segunda investigação. Do meu corpo, fala e mente, qual é o mais importante? Qual é que molda mais a minha experiência? Que determina a minha experiência? Qual deles, corpo, fala e mente, qual deles é o chefe, o soberano? O corpo controla a fala e a mente? Observe a sua experiência. Mas, ou então, é a fala que controla o corpo e a mente? Observe mais uma vez. Ou é a mente que controla o corpo e a fala? Que determina a experiência de corpo e da fala? Se você observou profundamente, vai ver que é a mente que determina a experiência do corpo e da fala. Então, o próximo passo é refletir como a mente molda a nossa experiência cotidiana. Por exemplo, você pode se lembrar de uma experiência de estar fora num dia quente de verão e da aversão que você sentiu, todo aquele calor, suor. Você pode comparar essa experiência com
o desfrutar de uma sauna ou de um banho de vapor. Em ambas as experiências, você estava experimentando calor, suor, mas você não se relacionou da mesma forma com as duas experiências. Na primeira, você sentiu aversão. Na segunda, você sentiu prazer. Pense em exemplos como este em sua própria vida, que indicam como a mente molda a nossa experiência e informa como nos relacionamos com as circunstâncias externas. Dependendo do nosso estado mental, a nossa experiência muda. E agora, tendo refletido sobre a forma que os fenômenos da nossa experiência acontecem, nós contemplamos como Sansara, nossa experiência de Sansara, é perpetuado pela mente. Por ignorância, ou seja, por operarmos com avidya e delusão, são produzidos as aflições mentais. Raiva, apego, orgulho, ciúme, aversão. Enquanto a gente está operando com ignorância, a nossa verdadeira natureza, uma ignorância passiva e uma ignorância ativa, que é um reconhecimento equivocado da nossa experiência, porque surge autocentramento, dualidade e as aflições mentais. Essas aflições nos levam a nos engajarmos em ações negativas, que criam karma negativo. Hábitos, propensões, padrões, condicionamentos, que por sua vez resultam no samsara, o ciclo de sofrimento e insatisfação. Porque essas aflições, elas se retroalimentam, elas retroalimentam a nossa confusão. Contemple como todo samsara começa com a mente e é perpetuado pela ignorância de não reconhecermos a nossa verdadeira natureza. E, em vez disso, vermos as coisas de forma distorcida. Então, agora a gente solta essa investigação, deixa a consciência repousar em seu próprio lugar. Deixamos nossos insights se estabelecerem, se aprofundarem.
Gentilmente, vai mexendo o corpo, trazendo atenção na nossa prática, no nosso estudo, no nosso grupo aqui. Então, os microfones estão liberados. Tudo bem? Eu quis compartilhar essa prática. Tinha uma terceira, uma última partezinha, mas eu deixei para fazer na quinta-feira, para não trazer mais conteúdo, já que a gente vai ter muitos conteúdos para mexer agora com o nosso estudo. Mas é uma forma bem assim direta que a gente pode fazer para olhar, né, a primazia da mente em relação, olhar diretamente a nossa experiência. Esse convite que o Domingo Rinpoche para a gente fazer isso, determinar todos os fenômenos surgem da mente, dependem da mente. Tudo bem? Então, queridos, eu queria, antes da gente partir lá pro nosso ponto, né, a gente vai seguir, né, nesse ponto que a gente não terminou, sobre a primazia da mente, né? Então, eu queria convidá-los a gente dar uma refletida só nesse um pequeno trecho do Felicidade Genuína, acho que lá no Yoga dos Sonhos, deixa eu ver aqui. É na prática diurna do Yoga dos Sonhos. Deixa eu pegar aqui o. Oh, sorry. Share screen. Lá no Felicidade Genuína, no capítulo, na parte 4, né, explorando a natureza da. Esse livro é maravilhoso, assim, porque é um manual de práticas que o Lama traz para nós. Né? Tem práticas mais fundamentais que a gente, né, para a gente se preparar para né, essa fase um do Vajra Essence. Né? Então, nessa fase um uma prática, um conjunto de práticas que pode nos ajudar muito a explorar, né, diretamente a natureza da mente, né, do corpo, das sensações, né, da própria mente, a gente vê a parte 2, que é o insight por meio da atenção plena, certo? Que são as 4 aplicações da atenção plena. Atenção plena ao corpo, às sensações, né, à mente e aos fenômenos. E a parte 4 é fundamental também, que é a nossa preparação também para as práticas do Dzogchen. Então, explorando a natureza da consciência. Então, tem as práticas de. Tem um capítulo sobre o Bodhicitta, onde ele vai falar sobre aquelas 3 dimensões da consciência, e as práticas diurna e noturna da Yoga dos Sonhos. Então, outro conjunto de ensinamentos que nos ajudam também, reflexões do Lama e práticas conduzidas que ele traz no livro que podem nos ajudar. Então, eu vou trazer só um trechinho, depois da explicação que ele deu, depois uma condução uma prática nesse capítulo da Yoga dos Sonhos. Ele diz assim, ele está falando aqui sobre. Deixa eu tirar aqui o sumário. Ele está falando aqui sobre o devaneio sobre o eu. A gente vive nesse devaneio sobre o eu, né? E aqui, então, ele diz assim: eu peguei só esse trecho, porque a gente vai. Tem muita coisa. Eu queria fechar esse tópico da primazia da mente hoje, para a gente, na próxima terça, seguir para o próximo tópico. Mas vamos ver. Ele diz assim: quando examinamos cuidadosamente o que consideramos como sendo eu e meu, não encontramos nada que seja intrinsecamente eu ou meu. No budismo, dizemos que eles, eu e meu, são vazios de uma existência inerente. A gente não encontra algo especificamente que é o eu. Então, na verdade, o eu é um rótulo para um conjunto de fenômenos. Certo? Então, mas isso não quer dizer que não existam ou que não tenhamos nenhuma qualidade ou nenhum bem. Nós, com certeza, existimos, bem como outras pessoas e o nosso meio ambiente natural. Mas como nós existimos? De acordo com a visão do caminho do meio, Madhyamaka, tudo consiste em padrões de eventos surgindo em um perpétuo estado de fluxo, interrelacionado com o ambiente,
nunca separado, nunca isolado e nunca independente. Então, isso que a gente chama eu, que a gente atribui, né, como o Miguel falou, a gente considera corpo, fala e mente tudo junto como eu. Mas o que é esse eu? Aí as 4 aplicações da atenção plena vão nos ajudar a olhar de forma direta essa experiência, né? Então, tudo a gente vai chegar nessa conclusão, a gente vai chegar na visão de que tudo consiste em padrões de eventos surgindo em perpétuo estado de fluxo interrelacionado com o ambiente, nunca separado, nunca isolado, nunca independente. Assim, qualquer noção de si mesmo ou de alguma outra coisa como existindo de maneira independente é ilusória. É ilusória. Todos os fenômenos, aí, essa aqui é, para mim, é a chave da, da, de você compreender né, o caminho do meio, ver a origem independente, né? Compreender a originação dependente nos leva a compreender a vacuidade de existência inerente de todos os fenômenos. Então aqui o Lama resume assim, de forma clara, né, que isso aí está nos ensinamentos fundamentais, né, tradicionais, né, diz: todos os fenômenos condicionados, que é a natureza dos fenômenos, todos os fenômenos surgem de causas e condições, né? Todos os fenômenos condicionados surgem como eventos dependentemente relacionados, pois dependem de causas e condições anteriores, nada surge do nada, tudo surge de causas e condições anteriores, tem sempre uma causa primária, uma causa e as causas secundárias, que são as condições. Então, tem sempre uma causa semente, a causa primária, e as condições secundárias. Por exemplo, um pé de milho, um pé de milho depende de uma semente de milho. A semente é a causa primária, mas depende de muitas condições secundárias para o milho surgir, né? Então, tudo surge então de causas e condições anteriores. Todos os fenômenos condicionados, eles têm componentes e atributos, eles dependem, né, dos seus componentes e atributos do próprio fenômeno. E, isso aqui é interessante, né, para a gente olhar. Todos os fenômenos são dependentes de suas partes. Por exemplo, o fenômeno carruagem, que é o exemplo que o Buda gosta de usar, né? Carruagem, que é um rótulo, carruagem, atribuído a um conjunto de eventos que tem muitas partes: roda, eixo, assento, tração, freio. Então, todos os eventos são assim, dependem dos componentes e atributos do próprio fenômeno. Porque se você tirar a roda, tirar o eixo, tirar o assento, não tem carruagem. Então, para ter carruagem, quando é que surge a carruagem? Né? Surge da designação, mas a designação está imputada sobre componentes e atributos do próprio fenômeno. Né? Porque o terceiro item que ele vai falar aqui, então todos os fenômenos condicionados surgem como eventos dependentemente relacionados, pois dependem de causas e condições anteriores, dos componentes e atributos do próprio fenômeno, para poder eles existirem, e da designação conceitual, que identifica o fenômeno que possui esses componentes e atributos. Então, aí isso aqui é uma análise profunda da nossa investigação né, sobre o caminho do meio, sobre a natureza da vacuidade dos fenômenos. Né? Aqui nós estamos olhando, primeiramente, esse senso de eu. Esse senso de eu, de corpo, fala e mente, o que é primordial? Né? E o que depende do quê? Né? Como é que é essa relação, assim? A gente viu que a mente é que, na verdade, a resposta que o Bodhisattva deu é o contínuo mental da existência que faz surgir os corpos. A gente vai ver de novo, vai retomar lá no texto, né? Então, de uma maneira grosseira, o corpo sem mente, ele, né, sem esse aspecto sutil, ele é um cadáver.
Sem a consciência, ele é um cadáver, mas ao mesmo tempo ele surge, né? Os corpos, nossos corpos surgem dessa dimensão sutil. A gente vai ver depois ali no texto de novo. Então, só para a gente encerrar aqui, só esse trechinho. Então, poderíamos analisar qualquer fenômeno natural com base nesses três modos de dependência, mas vamos continuar a enfocar a natureza do eu. Afinal, cada um de nós vive e age a partir do centro do nosso próprio mundo, sendo por isso razoável partir do centro e então passar para o mundo exterior. Quanto ao primeiro modo de dependência, todos passam a existir na dependência de causas e condições anteriores, como os pais. Em segundo lugar, cada um de nós existe na dependência de nosso corpo, mente e outras características pessoais. Mas esses dois fatores, causas anteriores e qualidades atuais, não são suficientes para constituir uma pessoa. Para que você possa vir a existir, alguém tem que pensar. Eu, né? No caso, você, eu. Para uma pessoa existir, alguém tem que pensar. Eu. Você. Então, esse é o poder da designação conceitual. Ao identificá-lo como aquele que porta esses, né, os seus atributos e possui o seu corpo e a sua mente, você é trazido à existência. Na hora que eu digo que o eu é aquele que tem o corpo, a mente, né, sensações, percepções, os cinco skandhas. Então, surgiu, você vem à existência. Né? Porque você vê, nós temos a existência a partir da designação conceitual. Eu. Primeiro surge esse senso de eu. Mas, ele diz, ao identificá-lo como aquele que porta os seus atributos e possui o corpo e a mente, você é trazido à existência. Você e os outros pensam que você é, e portanto você é. Mas se essa designação conceitual for removida, você desaparecerá, deixando apenas os seus componentes e os seus bens para trás, que já não serão mais seus. Pelo simples fato de existir como uma sequência de eventos relacionados de maneira dependente, você é vazio de existência inerente. O significado disso é que vivemos em um mundo participativo, no qual nossos próprios pensamentos, que aí é a função, o fato da mente ser primordial, né? No qual nossos próprios pensamentos desempenham um papel fundamental na determinação do que experimentamos como realidade. Acorde para esse fato e seja bem-vindo ao mundo do devaneio lúcido. Esse é o primeiro passo para a prática diurna da yoga dos sonhos. Ver todos os fenômenos como sonhos, né? Que a gente tá vendo lá na quarta-feira um pouco, né? Na verdade, aí, pronto. Era isso que eu queria trazer um pouco para a gente fazer esses elementos, assim, né? Dessa busca que esse senso de eu, na verdade, ele é um rótulo que surge, é uma designação, uma construção que a própria mente faz. Então, a partir desse surgimento do eu, é que vai surgir a nossa experiência de mundo. Tudo bem? Esse negócio é difícil, é complexo. Mas a gente vai penetrando devagarzinho. A gente vai olhando ali, um dia, uma hora aqui, os anos vão se passando, e a gente vai fazendo a nossa prática e a gente vai penetrando, né? Mas aí vamos lá voltar para o nosso estudo, né? Deixa eu só pegar aqui para fazer a gente se conectar exatamente com onde a gente parou, né? Então, a essência Vajra, eu vou pegar aqui só o momento que a gente está, nós estamos nessa fase, né? Tomando a mente como caminho. E nós estamos, né, no momento em que o Bodhisattva Vacuidade Ilimitada finalmente pediu ao mestre, né? O mestre Bhagavan, por favor, ensine-nos o caminho profundo que libera os discípulos. Aí ele, né, falou, né? O nobre ser, as entradas para a cidadela da grande liberação surgem como muitas vias de meios hábeis e sabedoria. Mas, em última instância, tomar a mente como caminho é a busca pelo caminho verdadeiro. Então, uma vez que tenha determinado a base, você pode tomar a realidade última como caminho. Entre essas duas opções, primeiro, aqui está o modo de tomar a mente como caminho. Isso aqui a gente já viu. Nós estamos, na verdade, também já viu esse segundo tópico. Aí, no princípio, os discípulos que mantêm seus samayas inicialmente treinam suas mentes por meio das preliminares comuns externas, isto é, os 4 pensamentos que transformam a mente, e as 7 preliminares incomuns internas, que são as práticas
que a gente faz normalmente nas práticas do Nondo. Depois disso, o modo de seguir o caminho progressivo da prática principal é este. Primeiro, retire-se para uma floresta isolada ou para um lugar onde você possa realmente focar sua mente. Reze para o seu guru e, fundindo a sua mente com a de seu guru, relaxe por alguns instantes. Então, ele está dando o roteiro passo a passo. Aí, ele faz a pergunta ao Bodhisattva. Uma vez que o Bodhisattva está lá, né, tá seguindo as instruções do mestre. Então, ele sentou, fez Guru Yoga, está ali, repousando em Guru Yoga, fundindo a sua mente com a de seu guru. Tá lá, o praticante está ali. Então, nós estamos ali, nós estamos aí. Aí é nesse momento que ele faz a pergunta. O próprio o Vajrayana Sigulado vai perguntar agora ao Bodhisattva, ao discípulo. Ó grande vacuidade ilimitada, entre seu corpo, fala e mente, qual é o mais importante? Qual é o principal agente? Diga-me, qual é o monarca autônomo e imutável? Assim, os atos de ensinar e ouvir e a natureza da instrução se tornarão perfeitamente claros para o grande benefício dos discípulos. Então, o primeiro passo, a primeira instrução que ele está nos dando é a gente fazer essa investigação entre corpo, fala e mente, qual é o mais importante, qual é o principal agente que determina a nossa experiência. E aí, porque a partir daí é que a gente vai entender as instruções da prática. Ele diz, então, aí, assim, tendo feito essa reflexão inicial, os atos de ensinar e ouvir a natureza da instrução se tornarão perfeitamente claros. E aí, o Bodhisattva, eu acho que a gente já viu essa resposta, deixa eu ver. Sim, aí o Bodhisattva respondeu. A gente já viu, nós estamos, na verdade, contemplando essa explicação do Lama desse tópico aqui. Então, o Bodhisattva, grande vacuidade ilimitada, respondeu, ó mestre Bhagavan, o corpo é criado pela mente. Quando a matéria e a consciência se separam na morte, ele foi lá já no reconhecimento da continuidade da consciência. Quando a matéria e a consciência se separam na morte, a mente segue o respectivo karma e então, deludidamente, agarra-se à aparência de um corpo mais uma vez. Então, primeiro ele foi lá com a visão pura de compreender a natureza da continuidade da consciência. Aí, além do mais, porque isso aí é um Bodhisattva grande vacuidade ilimitada, não é qualquer um discípulo, né? Então, ele já tem esse reconhecimento, né? Mas aí ele diz, além do mais, o seu corpo no estado de vigília, o seu corpo durante o sonho e os seus corpos após esta vida são todos criados pela mente, que apreende a si mesma. Eles são transformações temporárias que nunca existiram, exceto como meras aparências para a mente. Portanto, visto que a mente é o monarca que tudo cria, ela é de extrema importância. Então, nós vamos lá seguir. Nós estamos aqui, certo? Tudo bem? Boa noite, Sanga. Pessoal, lamento da tá indo, tá bem, Daci? E já foi. Tá bom, então vamos lá. Então, vamos lá para o Kindle, né? Deixa eu só mudar aqui no Kindle o livro. Ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar agora o Kindle. Então, eu vou pegar exatamente onde a gente parou, tá? Nós tínhamos já, na resposta anterior, a gente já tinha visto. Na verdade, eu vou voltar só esse parágrafo aqui. Na página 85. E aí a gente vai iniciar, na verdade, o parágrafo novo vai ser algumas pessoas olham no espelho e dizem, mas aí vamos voltar um parágrafo anterior só para a gente contextualizar e lembrar do que ele estava falando aqui, né? Ele estava dando a explicação, o Lama está dando a explicação a partir da compreensão dos 3 níveis de consciência, né? E da consciência, sabendo que a nossa experiência em vigília surge, né, dessa vida, surge a partir desse contínuo de consciência, né? Então, quando a matéria e a consciência se separam na morte, a mente segue o respectivo karma. Ele disse isso, né? O próprio Bodhisattva respondeu. E então,
O Lama segue. Então você estará correndo pelo bardo, o estado intermediário, vivenciando a fruição do seu karma. Vai surgir um corpo no bardo também, né? Um corpo no bardo, apressando-se atrás disso e daquilo. Então, quando a sua experiência do bardo chega ao fim, a mente deludidamente agarra-se à aparência de um corpo mais uma vez, um corpo grosseiro, né? E aí você tem um novo nascimento. É o bardo do Iracema. O fluxo de consciência une-se ao corpo. A mente emerge da consciência substrato e agarra-se às aparências com a sensação de isto é meu, como se houvesse algo no corpo que o fizesse intrinsecamente meu. Mais uma vez, nos agarramos a eu e meu, com respeito ao corpo e à mente. Ou seja, nessa nova vida, seguimos com o mesmo condicionamento de se nos identificarmos, né, com o corpo, com eu e meu. Aí, algumas pessoas. Aí, aqui é o parágrafo novo, né, que a gente vai retomar. Aí, só um minutinho aqui, eu tenho que ser exatamente aqui. Ok. Algumas pessoas olham no espelho e dizem: aquele sou eu. É claro que o que elas estão vendo é uma imagem criada por suas mentes, que estão tomando como sendo um corpo e a qual estão se agarrando como se fossem elas mesmas. Outros são mais sofisticados e dizem: aquele é o reflexo do meu corpo. Primeiro a gente se confunde com o próprio reflexo. Aquele sou eu. Está se olhando no espelho, né? E aquele sou eu. Outros dizem assim, são mais sutis. Aquele é o reflexo do meu corpo. Como se houvesse algo na natureza do próprio corpo que o tornasse meu. Do mesmo modo, quando a matéria e a consciência se separam na morte, a mente segue o respectivo karma e então, deludidamente, agarra-se à aparência de um corpo mais uma vez. Então a gente está sempre, na verdade, se agarrando às aparências de corpo, sensação, percepção, formação mental e consciência condicionada como sendo eu e meu. Aí o Lama vai fazer um comentário aqui sobre essa frase, né? Que o Bodhisattva respondeu. Além do mais, o seu corpo no estado de vigília. Aí o Lama vai dizer assim: considere quantos corpos você tem ao longo de uma vida e até a morte, por exemplo. Por exemplo, né, e até a morte, né? Quantos corpos você tem durante toda uma vida e até a morte? Por exemplo, o seu corpo durante o sonho. É um corpo diferente do corpo do estado de vigília. Aí ele diz: na noite passada eu tive diversos sonhos e, em certo sentido, tive múltiplas emanações. Eu não tive apenas um corpo, tive vários em apenas uma noite. Você tem um corpo durante o estado de vigília, mas os seus corpos durante o sonho e os corpos de sucessivas existências. Todos criados pela mente que apreende a si mesma. Então, o fator que tá operando aí é a mente aprendendo a si mesma, né? Essa mente que reifica um senso de eu, se reifica num senso de eu. Então, de um outro ponto de vista, esses corpos surgem a partir do karma, que é mental também. Então, o karma chega à fruição, amadurece e voilá, um corpo é formado. Portanto, a formação de um corpo ocorre devido ao karma. Ele está trazendo argumentos para mostrar que a nossa experiência de corpo está ligada à nossa própria mente, a esse senso de eu, né? a esse rótulo. Né? E do ponto de vista do karma, né, a gente vai seguir. O karma é o quê? É uma intenção. Ele vai dizer assim: a essência do karma é a intenção, é um processo mental. Então, o karma, esse processo sutil que vai operar na nossa consciência substrata, né, vai fazer surgir, vai dar surgimento ao novo renascimento, vai conduzir o novo renascimento. Então ele vai dizer, portanto, a formação de um corpo ocorre devido ao karma, que é mais uma vez produzido pela mente.
A essência do karma, é claro, é a intenção, que é um processo mental. Novamente, retornamos à mesma conclusão. Tudo isto é produto da autofixação, da reificação, da, da fixação a um eu. Então, este corpo, que é um processo da mente. Então, este corpo, fala e mente, entre corpo, fala e mente, a mente é todo criadora. É todo criadora. Aqui, a implicação, por isso que ela é chamada de soberano, né? Aqui, a implicação é que a mente não apenas tem primazia sobre o corpo, incluindo o cérebro, mas também desempenha um papel fundamental no surgimento do universo tal qual o conhecemos. Sempre que observamos qualquer coisa na natureza, quer seja com os nossos 5 sentidos físicos ou com instrumentos científicos de medição ou observação, tudo o que realmente observamos são aparências. Com base nessas aparências, a mente concebe entidades objetivas, como o espaço, o tempo, aí os cientistas, né? Fazendo as classificações todas dos fenômenos, né? O enquadramento, a matéria, energia. Isso tudo são espaço, tempo, matéria, energia, são entidades concebidas, objetivas, concebidas pela mente. Que toma as aparências como base, que surgem para ela, né? Que, vindo a partir dos processos, dos instrumentos, seja os nossos próprios sentidos, que são instrumentos de medição da nossa experiência, seja dos instrumentos científicos, o que a gente vai ter são aparências para a mente. E aí a gente concebe, classifica, dá nome, cria a realidade, né? A matriz de experiência, espaço, tempo, matéria, energia. Nós não temos acesso a qualquer uma dessas entidades existindo em si e por si mesmas, independentemente de qualquer medida, e nem temos qualquer conhecimento da mente, independentemente das aparências mentais conscientes. A própria separação entre sujeito e objeto, mente e matéria, esses conceitos, essa classificação em objetivo, né, subjetivo, sujeito, objeto, mente, matéria, essa separação é criada pela mente conceitual. E nenhuma dessas categorias tem qualquer existência separada das designações conceituais da mente. Então, a própria mente, a partir da mente, né, todas as experiências, tudo aquilo que a gente determina como experiência objetiva, subjetiva, são referidas a uma matriz de experiências, de aparências que surgem para uma determinada mente. Então, para os cientistas materialistas, aqui o Lama vai seguir, né? É melhor seguir com o Lama. Então, a visão metafísica do materialismo científico é baseado na premissa de que, antes do surgimento da consciência no universo, havia apenas espaço, tempo, matéria e energia e suas propriedades emergentes. Então, esse é o pressuposto da visão materialista, a metafísica do materialismo, né? Ou seja, a filosofia aí sutil do materialismo está considerando que primeiro era espaço, tempo, matéria, energia. Depois disso é que surge a consciência, né? A vida, a consciência, né? A biologia, aí depois a psicologia. É mais ou menos como a ciência se organizou, né? Primeiro as ciências físicas, naturais, depois a biologia e a... Então, aí, portanto, essa visão metafísica do materialismo científico, nessa visão, assume-se naturalmente que a mente é apenas uma propriedade emergente de organismos biológicos. Mas esta premissa é desafiada por ninguém menos que o físico Stephen Hawking. Ao contrário das premissas da física clássica, que são essas premissas materialistas, da ciência objetiva, da divisão entre mente e matéria, enfim, ao contrário das premissas da física clássica do século XIX, Stephen Hawking propõe que não há uma história do universo absolutamente objetiva,
como se ele existisse de forma independente de todos os sistemas de mensuração e modos conceituais de investigação, de todas as teorias e experimentos, né? Não existe, o que Stephen Hawking deixou claro, não existe uma história de um universo absolutamente objetiva. Tudo que conhecemos sobre o passado se baseia em medidas que fazemos no presente. De acordo com a cosmologia quântica, todas as possíveis versões do passado existem simultaneamente em um estado de sobreposição quântica. É como se tivesse um campo indeterminado. E aí, à medida que quando escolhemos fazer uma medida, fazemos uma seleção a partir dessa gama de possibilidades, de acordo com as questões sobre o universo que estamos formulando. Então, quando você vai fazer uma medida da experiência, essa medida está dependendo das teorias, né? Que é um conjunto de referenciais e conceitos que vão guiar a experiência. Os experimentos, né? A teoria, as hipóteses, os experimentos. Então, quando fazemos a medida, uma matriz específica de aparência surge para a nossa consciência. E sobre essa base, construímos nossa visão do passado. Por isso que o passado a história da ciência vai revelando mundos diferentes. Porque, na verdade, nós estamos fazendo medições diferentes ao longo da história da ciência. Então, a realidade... Qual é a realidade? Não tem uma realidade objetiva. Tem a partir da visão quântica, né? Existe esse campo, né? Esse campo de possibilidades sobreposto, assim, né? Todas as possibilidades sobrepostas. Possíveis versões do passado, ele tem uma sobreposição quântica. Quando escolhemos fazer uma medida, surge uma realidade. Então, se os cientistas fizerem apenas medidas físicas, naturalmente obterão apenas informações físicas. E é sobre essa base que eles assumem que as entidades físicas são mais fundamentais do que a mente ou a consciência. Porque eles estão operando a partir dessa pressuposição. Mas, como eles não têm meios objetivos para detectar a consciência em coisa alguma, a consciência fica de fora do cenário da origem e evolução do universo. Essa não é uma limitação da natureza, mas sim uma limitação dos métodos científicos de investigação, que limitam a nossa visão a apenas aparências quantificáveis, físicas e objetivas, que são os pressupostos adotados. As mentes estão adotando esses pressupostos, logo elas constroem os instrumentos, o sistema todo baseados nesses pressupostos. E o resultado vai estar alinhado com essa visão, né? Mas supor que a amplitude do próprio universo se restrinja às limitações dos métodos de investigação da ciência moderna é uma espécie de fundamentalismo religioso. Claro que a ciência vai avançando, tem a ciência mais moderna, que aí vai trazendo vai quebrando esses paradigmas, mas ainda não é a corrente majoritária. E vai se aproximando da visão, por exemplo, do Buda, dos contemplativos. Por isso que o Dalai Lama tem uma conversa muito próxima com os físicos quânticos, né, com a mecânica quântica, aqueles diálogos que ele promoveu, né, nesses mais de 35 anos do Mind and Life. Então, portanto, aí se a gente quiser olhar de forma mais profunda essa investigação, a gente vai lá para o Investigando a Mente. O Lama tem um ensaio no Investigando a Mente que ele arrasa, assim, né, com esses argumentos, assim, trazendo muitos argumentos para mostrar esse processo, né, no ensaio da introdução, né, a atual idade das trevas do materialismo. Então, ele traz bastante argumentos. Então, portanto, com respeito à tríade
corpo, fala e mente, aqui nesse momento do Vajra Essence, só para voltar aqui rapidinho, aqui nesse momento do Vajra Essence, ele está só pedindo que a gente faça essa investigação breve sobre corpo, fala e mente, quem é a primordial. Olhem diretamente a nossa experiência. A gente não vai fazer uma análise metafísica, não vai fazer uma análise da madhyamaka, não vai fazer essa análise profunda, vai fazer essa investigação breve e direta, direta. Porque depois ele, em seguida, o próximo ponto vai ser, tendo visto que a mente é primordial, a gente vai agora investigar a natureza da mente, olhar diretamente para a mente, certo? E aí, isso é a base para nos prepararmos para a gente tomar a mente como caminho. Cultivar a atenção tomando a mente como caminho. Repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, sabendo que essa mente ela é vazia de existência inerente. E a gente vai aí só... Porque a própria prática é repousar. Não é fazer nada, é só repousar na quietude da consciência. E liberar. E ver todos os conteúdos, né, de forma subliminar, surgindo e cessando, como as aparências que são para nossa mente, né? Isso vai determinar vai exigir um aterramento nessa prática. De ver a natureza de ver que a mente é primordial e a natureza da mente como vazia, que é a próxima sequência, né? A gente vai ver depois, terminar isso aqui. Então, e depois, na fase 2, uma vez que a gente atinge a consciência substrato, tem a experiência da base da mente, né? A base relativa da mente, que é a consciência substrato, que é luminosidade, não conceitualidade e bem-aventurança. Aí ele vai dar as instruções de apontamento para atravessar a reificação da consciência substrato. E a gente vai entrar no caminho da visão, a gente vai ter uma realização de Rigpa. E a partir daí, a fase 3, com essa realização de Rigpa, a gente começa agora realmente a atravessar com Vipassana na natureza dos fenômenos. Natureza do corpo, de todos os fenômenos. Ele vai aí extensivamente fazer, mas a gente vai fazer não a partir dessa mente comum, vai fazer a partir de Rigpa. A gente vai furar o condicionamento que a gente tem, porque não basta ter uma realização de Rigpa, uma breve realização de Rigpa. A gente tem que sustentar a realização de Rigpa. Para isso, a gente precisa atravessar a reificação, a fixação, a reificação dos fenômenos. Então, a fase 3 é todo dia. Aí é Vipassana. Aí ele vai olhar o corpo, vai pedir para a gente atravessar todos os sentidos, assim, olhar tudo, não o senso de eu, o corpo, todos os fenômenos. Fase 3. Certo? Então, aqui é uma preliminar, é uma vacina de Vipassana inicial. A Vipassana mesmo, que vai destroçar, realmente fazer a gente acabar com o Samsara, é depois de atingir Shamatha. E ter as instruções de apontamento para a natureza vazia, né, da consciência substrato. Porque ainda tem uma reificação, tem uma fixação na consciência substrato. A gente precisa atravessar. Ela é eticamente neutra, mas a gente precisa atravessar para a base, que é a consciência Rigpa, que é Rigpa, né? E aí a gente vai fazer a investigação mesmo, a Vipassana lá já com a mente, com essa realização. Claro que vai ter flutuações, né? Os próprios Vidyadharas, tem um processo, são 4 níveis de Vidyadhara, né? Até atingir a liberação completa. A gente começa a liberar a experiência, a gente vai só liberar a experiência, mas liberar a partir dessa realização ali. Essa mente que vê, claro, aí vai surgindo os Vidyadharas começam surgindo os siddhis, os poderes, porque realmente está baseado nessa realização. Não é eu acho, não é essa mente comum nossa. Totalmente imersa no senso, na fixação e na reificação. Então vamos voltar lá pro texto, né? Deixa eu voltar. Aqui. Eu queria terminar esse tópico. Vamos lá. Então, entre corpo, fala e mente, o mais importante, a mente é o mais importante. Aí o Bodhisattva segue ainda explicando pro mestre, né? Respondendo ao mestre. Um corpo sem mente nada mais é do que um cadáver. Portanto, não tem poder. Quando o corpo e a mente se separam, as experiências de alegria e tristeza, que está ligado com a fala, né?
A fala está ligada à energia, sensações, sentimentos. Então, quando o corpo e a mente se separam, as experiências de alegria e tristeza, alcançando até mesmo o estado de iluminação ou afundando nos três reinos do samsara, desejo, forma e não forma, todas se devem ao engajamento delusório da consciência mental com os objetos. Portanto, a mente certamente é o agente. Aí agora aí o Lama fala, o Bodhisattva, né, a grande vacuidade limitada, começa a elaborar amarrando corpo e fala, corpo e energia. Na morte, quando o corpo e a mente se separam, experiências de alegria e tristeza, alcançando até mesmo o estado de iluminação ou afundando nos três reinos do samsara, desejo, forma e não forma, todas se devem ao engajamento delusório da consciência mental com os objetos. Aí o Lama faz uma ressalva. Não há delusão no estado de iluminação. Porque ele, da forma como ele diz, parece ele dizer isso, né? Experiências de alegria e tristeza, alcançando até mesmo o estado de iluminação ou afundando nos três reinos do samsara, todas se devem ao engajamento delusório da consciência mental com os objetos. Aí o Lama ressalva, não há delusão no estado da iluminação. Ele está dizendo que alegrias e tristezas são todas devidas ao engajamento da consciência mental com os objetos. Assim, a mente certamente é o agente. Aí a gente pode fazer um paralelo, eu fiz um paralelo quando eu li isso aqui, como por exemplo, quando a gente está repousando na consciência substrato, o que é que vai surgir? As experiências que vão surgir? Não conceitualidade, luminosidade e bem-aventurança. Surge alegria, mas ainda tem condicionamento. Por exemplo, nessa experiência ainda tem condicionamento. Não é uma experiência de liberação completa. Na consciência substrato, a nossa mente tá, ainda tem tem uma mente experimentando. A consciência ainda está dual ainda com a experiência. Ela não rompeu a dualidade com a experiência. Então, por isso que há a experiência de bem-aventurança, não conceitualidade e luminosidade. Mas essas experiências se devem, ele fala, né? As experiências de alegria e tristeza são todas devidas ao engajamento da consciência mental com os objetos. No caso da consciência substrato, não é a consciência, é a consciência, né, mais sutil, mas ainda se relacionando com a experiência, com a própria experiência. Tem uma dualidade ali. Assim, a mente certamente é o agente. Entre corpo e energia, né? Entre fala e a mente é o agente. É o mesmo em relação à fala, aquilo que é verbalizado. Ele tem energia ali, né? Ele juntou o corpo sutil, porque a fala tem, né, o aspecto da energia e o aspecto da fala em si mesmo, né? Então, é o mesmo em relação à fala. Aquilo que é verbalizado nada mais são do que aparências para a mente. A fala não possui existência separada da criação de aparências, de expressões verbais pela mente conceitual. Se você não tem. Primeiro surge os pensamentos, depois vem a expressão dos pensamentos, que é a fala, né? Portanto, a mente é mais importante. Quando o corpo, a fala e a mente são separados um por um, a mente continua. O corpo se torna um cadáver e a fala desaparece completamente. Eu tenho uma rir aqui, né? Desaparece completamente. Portanto, a mente é definitivamente mais importante. Então, vendo corpo, fala e mente como separados, ele conclui que a mente é mais importante, porque seja no momento como o corpo surge, como a fala surge, né? A mente é a base disso tudo, seja no momento da separação, o que segue é a mente. O corpo se torna um cadáver, some. A fala desaparece. Permanece a mente. Então, considerando os três separados, é assim que ele vê. Então, ele diz: sem percepção, aí o Lama vai seguir. Sem percepção, não há as aparências de luz e cor. Apenas campos eletromagnéticos invisíveis viajando através do espaço. Sem ter os órgãos sensoriais, o corpo, né? Sem ter os órgãos sensoriais que detectam, não há aparências de luz e cor, apenas campos eletromagnéticos. Mesmo a informação que temos sobre esses campos é uma aparência para a mente. Então, o que
o olho vê, luz e cor que o olho vê, depende do órgão sensorial, mas o que ele apreende são aparências de luz e cor para a mente. Mesmo a informação que temos sobre esses campos é apenas é uma aparência para a mente. Mesmo que a gente não tenha percepção, você não está vendo, seu olho está fechado, não tem nada? Não. Tem os campos eletromagnéticos invisíveis, viajando pelo espaço. Mas mesmo a informação que temos sobre esses campos é uma aparência para a mente. Certo? Então, não só as aparências medidas pelo olho, luz e cor, né, visíveis, os campos eletromagnéticos são invisíveis também. Aquilo que a gente tem, porque a gente fez medição, de alguma forma, usou algum instrumento que mediu isso, não foi o nosso olho cru, foi um olho que viu os campos eletromagnéticos. O que a gente tem também são aparências. Isso que a gente chama de campo eletromagnético são aparências para a mente. Sem a fala, você ainda pode ter uma mente, mas sem a mente, não há fala. Visto que a mente continua quando o corpo, fala e mente são separados, ele pontua fortemente aqui porque a mente é tão importante e porque seria bom tomar a mente como caminho, ao invés de confiar primariamente em formas físicas ou verbais de prática espiritual. Por isso que ele não está dizendo que, né, ele está trazendo argumentos para que a gente entenda a importância da prática de tomar a mente como caminho. Certo? Então, primeiro é que se a gente ficar só fazendo, né, práticas, formas físicas como prostrações, circunambulações, né, rituais, assim, né? Ou se a gente estiver fazendo acumulação de mantras, isso não é suficiente. A gente vai ter que tomar a mente como caminho. As práticas que envolvem tomar a mente como caminho. Aí ele vai agora falar um pouco, aqui a gente vai passar um pouco, né, mais rápido também, assim, porque ele vai falar agora da perspectiva da prática do Vajrayana. Aqui está com a forma como o corpo, fala e mente são estabelecidos como sendo indistinguíveis. Na prática do estágio da geração, aí ele vai falar agora da prática do estágio da geração no Vajrayana, como é que nessa prática corpo, fala e mente são indistinguíveis. Na verdade, corpo, fala e mente, Vajra são a própria mente. Ele vai fazer essa pontuação aqui, né? Então, aqui está a forma como corpo, fala e mente são estabelecidos como sendo indistinguíveis. Indistinguíveis. 2 pontos. Na prática do estágio da geração, seus próprios corpo, fala e mente são vistos como manifestações do corpo, fala e mente Vajra de sua deidade pessoal. Você vai se transformar no corpo, seu corpo vai se transformar no corpo da deidade, sua fala vai se transformar na fala da deidade e sua mente vai se transformar na mente da deidade, né? Então, desta forma você os purifica do corpo, fala e mente comum, né? E atinge a liberação. Se fossem separados, tanto o imutável Vajra do corpo e o Vajra desimpedido da fala seriam deixados para trás quando a mente se afastasse. Então, quando a união dos 3 Vajras se desintegrasse, a deidade não deixaria de existir? Portanto, ao invés de separados, os muitos são determinados como tendo um só sabor. O seu corpo, fala e mente comuns e o corpo, fala e mente Vajra da deidade, todos têm um mesmo sabor. Então, esses 3 não são nada mais do que a mente. Eles são determinados como sendo apenas mente. E esta é a melhor e mais elevada compreensão. Aí o Lama vai comentar aqui esse tópico, e esse tópico vai encerrar essa fase, né? Essa primeira instrução de ver a primazia da mente entre corpo, fala e mente. Então, o Lama vai falar. Embora inicialmente os considerasse distintos, ou seja, corpo, fala e mente como distintos, agora o Bodhisattva, grande vacuidade ilimitada, apresenta um modo de ver corpo, fala e mente como indistinguíveis. Isto se refere ao estágio da geração,
que é a prática do Vajrayana, com a sua compreensão mais profunda de corpo, fala e mente. Corpo, fala e mente Vajra, nessa prática, né, do estágio da geração, se referem apenas ao corpo, fala e mente iluminados da deidade. Por meio da prática do estágio da geração, você os purifica e atinge liberação. Ou seja, se seu corpo, fala e mente, em sua natureza mais profunda, fossem separados, a deidade pereceria, o que não acontece. Porque quando você se dissolve a deidade em você mesmo, a deidade permanece existindo em você agora. Você se transforma na deidade, né? Por meio da prática do estágio da geração, você os purifica e atinge a liberação. Se seu corpo, fala e mente, porque nós que a gente atinge realmente a realização da prática do estágio da geração, nós nos transformamos na deidade. Então a deidade não morre. Nosso corpo, fala e mente é que se transforma no corpo, fala e mente vários da deidade, né? Então, nós purificamos o nosso corpo, fala e mente comuns no corpo, fala e mente Vajra, né? Vajras, né? Que vão depois ser as causas para a gente realizar os 3 kayas, né? Dharmakaya, Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. Ele vai falar aqui mais adiante. Então, por meio da prática do estágio da geração, você os purifica e atinge a liberação. Se seu corpo, fala e mente, em sua natureza mais profunda, fossem separados, né, corpo, fala e mente fossem separados, e quer dizer que corpo, fala e mente são indistinguíveis em última instância. No estágio mais profundo, eles não são separados. Se a gente for ver, o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente são um sistema. Estão interligados, né? Mesmo esse corpo grosseiro, né? Então, na prática do estágio da geração do Vajrayana, você pode estar totalmente presente com a visualização do corpo Vajra, recitando o mantra com a fala Vajra, na prática, aqui ele está falando agora uma prática de sadhana, né? Do estágio da geração. Então, na prática do estágio da geração, você pode estar totalmente presente com a visualização do corpo Vajra, você se transformando no corpo da deidade lá da prática, recitando o mantra com a fala Vajra, o mantra da deidade que você está praticando, e mantendo o orgulho divino, a mente Vajra. No entanto, você pode parar de recitar o mantra a qualquer... Ah, Cris, tá, querida? Um beijo. Se cuide. Então, no entanto, você pode parar de recitar o mantra a qualquer momento. Pode também se desengajar da visualização a qualquer momento. Portanto, a mente pode se afastar da fala e pode se afastar do corpo. Mas aí permanece a mente, né? Mas ela pode se afastar. Então, você pode se desengajar da visualização, a fala pode parar, né, de recitar. A mente pode se afastar, então, da fala e se afastar do corpo. Seu corpo Vajra, fala Vajra e mente Vajra tem um só sabor. Da mesma forma que o Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya, distintos, mas com um só sabor. Portanto, esses 3, nesse âmbito mais profundo de visão, são indistinguíveis. No nível mundano, corpo, fala e mente são distinguíveis. A mente comum ou grosseira de um indivíduo surge em parte na dependência do corpo, assim como a fala. Porque, por exemplo, se você não tem um cérebro, você não tem como... A mente não tem como operar, certo? Então, no nível comum, né, grosseira de um indivíduo, a mente comum ou grosseira de um indivíduo, ela surge em parte na dependência do corpo, assim como a fala. Também, porque se você tiver quebrado as cordas vocais, você não consegue, mesmo que você pense, você não consegue expressar, certo? Em um nível superficial, o corpo parece ser primário, olhando de forma superficial, já que nem a mente grosseira de um ser humano e nem a fala podem surgir independentemente do corpo. Sem cordas vocais você não pode falar, e sem o cérebro você não pode, a mente não pode operar neste corpo. A mente do ser humano, no caso.
Isso no nível, como ele fala aqui, né? No nível superficial. No entanto, na morte, a mente grosseira não desaparece simplesmente, mas, ao invés disso, dissolve-se novamente na sua fonte, a consciência substrato. Essa dimensão sutil da mente é primordial. A consciência. Então, o que nós estamos falando que é primordial é a dimensão sutil da mente, não a mente grosseira que está ligada ao cérebro. É essa dimensão sutil. A questão está sendo respondida não apenas da perspectiva mundana, aquela de um indivíduo comum, mas também da perspectiva da visão pura, que é de reconhecer a natureza, os três níveis da consciência. É reconhecer, no mínimo, a continuidade da consciência. Essa é a visão pura. Reconhecer a continuidade da consciência. E, 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 e tudo, que tudo surge da. As experiências se recolhem nessa. As experiências da vigília, né, dessa vida surge a partir, né, do bardo, da mente, das suas propensões, né, do karma no bardo, e depois a reificação da mente, né, num corpo grosseiro, mas igualmente no sonho à noite a mente funciona, né, as experiências de corpo, de universo, de experiência surgem a partir dessa mente primordial. Então, essa é a mente primordial, essa dimensão mais sutil da mente. A questão está sendo respondida, então, dessas duas perspectivas, mundana, aquela do indivíduo comum, mas também da perspectiva de visão pura. Então, tanto da perspectiva da percepção comum, na qual o corpo e a mente são separados, quanto da visão pura, na qual o corpo, fala e mente são indistinguíveis, a mente é primordial. Em todas as duas condições, dessas duas perspectivas, da perspectiva mais comum e da perspectiva mais sutil, a mente é primordial. Portanto, esses três nada mais são do que a mente. Corpo, fala e mente, em última instância, surgem da própria mente. Né? A mente é primordial nesse sentido. Eles têm um só sabor. Como isso se dá? Eles estão unidos da mesma forma que o Nirmanakaya é uma manifestação de Sambhogakaya, e que, por sua vez, é uma manifestação do Dharmakaya. Dharmakaya gera o Sambhogakaya, que gera o Nirmanakaya. Então, a mente gera a fala, a energia, e gera o corpo. Né? Isso, fazendo paralelo assim, né? Isso significa que entre os três kayas, o Dharmakaya é o principal, porque os outros dois emergem dessa consciência fundamental, absoluta. É o Dharmakaya, né? E não tem existência separada da mente, dessa mente do Buda. É o Dharmakaya. Então, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya não têm existência separada do Dharmakaya. Chegando a essa compreensão da primazia da mente nesse nível mais sutil, mais profundo ainda. É de reconhecer que o Dharmakaya tem a primazia entre o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. São três coisas separadas, indistinguíveis, né? Assim, distinguíveis, né? Aí ele vai dizer, isso significa que entre os três kayas, o Dharmakaya é o principal, porque os outros dois emergem dessa consciência fundamental absoluta e não têm existência separada da mente do Buda. Da perspectiva da visão pura, o estágio da geração, né, que é o estágio da geração, corpo, fala e mente, corpo e fala Vajra, nada mais são do que mente. Eles são determinados como sendo apenas mente. Assim como Sambhogakaya e Nirmanakaya são determinados como não sendo nada além de aparências, ou seja, do esplendor do Dharmakaya. Sambhogakaya são aparências, são emanações, efulgências do Dharmakaya. Sambhogakaya e Nirmanakaya. Né? Como o Bodhisattva comenta, esta é a melhor e mais elevada compreensão. Certo? E aqui a gente termina os comentários do Lama sobre essa resposta, sobre a primazia da mente. E agora o mestre vai fazer outra pergunta para o Bodhisattva, que está lá praticando, está olhando diretamente, né, para isso, para a experiência, e já viu que a mente tem primazia. Analisou de forma profunda. Agora o mestre vai fazer outra pergunta.
sobre a natureza da mente, a acuidade da mente. Como é que essa mente se manifesta? Como você como monarca todo criador, tem ou não tem forma? Se tem, a que tipo de forma de ser a sua se assemelha? E assim vai, certo? Então, vamos deixar isso para os próximos, as cenas do próximo encontro. Essa parte assim é desafiadora para nós, assim, porque exige, por isso que ele diz, precisa uma preparação, né, para o Dzogchen, né? O Dzogchen a gente tem que estar com essa confiança, com essa confiança. Flor, Oi. surgiu para mim agora uma dúvida. Os três kayas, né? Nirmanakaya é sempre uma manifestação de forma, não é isso? É. E pode, Então, de vários tipos de forma, né? Porque tem vários tipos de Nirmanakaya. Ela me explica. Tem Nirmanakayas seres, Nirmanakayas Budas, Nirmanakayas objetos. Mas, assim, em termos de seres, que é o que a gente está olhando aqui, né? Tem uma, por exemplo, deixa eu mostrar aqui uma foto aqui, enquanto a gente conversa, TT. Essa foto é bem interessante aqui, de Guru Rinpoche. Essa imagem de Guru Rinpoche, na verdade, os três kayas. Como eles são representados para mostrar essa inseparatividade, né? O núcleo, o eixo, a base primordial é Dharmakaya, que está representada aqui por Amitabha. É como se fosse a esfera da consciência, né, lúcida, porque a consciência primordial, Rigpa, ela tem 5 facetas. São as 5 sabedorias, as cinco facetas da consciência primordial, né? Está ligada às 5 sabedorias. Então, aqui, a manifestação de Guru Rinpoche está vinculada, que é o Nirmanakaya, né? Está vinculada ao Dharmakaya, ligada à sabedoria discriminativa, que é a família, né, a família Padma, que está ligada ao Buda Amitabha, que é a sabedoria discriminativa, uma faceta da consciência primordial. Os 5 Budas não são separados, são facetas da consciência primordial. Como se fosse. Se a gente imaginar que a consciência primordial é um bindu, né? A gente sempre imagina, né, como uma esfera luminosa, é como se fosse faces, 5 faces assim. Se você olhar por aqui, eu estou vendo a Amitabha. Se eu olhar por aqui, eu estou vendo a sabedoria discriminativa. Se eu olhar por aqui, eu estou vendo a sabedoria dharmata. Se eu olhar por aqui, eu estou vendo a sabedoria da igualdade, né? São as 5 sabedorias, né? Então, o Buda, o Guru Rinpoche, ele é o Nirmanakaya surgido de Cherizik, que é o Sambhogakaya, surgido de Amitabha. Então, Amitabha fez surgir Cherizik, que é a deidade Sambhogakaya, que é a inteligência da compaixão, e da inteligência né, da consciência primordial, ou da consciência discriminativa, sabedoria discriminativa, compaixão, surgiu o Sambhogakaya, o Nirmanakaya Guru Rinpoche. Mas são inseparáveis. eles são inseparáveis, mas há sempre uma forma associada para estar É, completo. Não é isso? Assim, o Dharmakaya pode se manifestar. Ele, quando ele pode ter se recolhido para o Dharmakaya. O Guru Rinpoche se recolheu na sua base, na consciência primordial, que é o Buda Então, Amitabha. então nesse É caso, como eu interpreto, né? Ressalva então aí, como eu nesse, interpreto. nesse caso, os três Ks podem estar no Dharmakaya em si. O Dharmakaya Porque se, é a natureza última, tem tudo, é tudo. É o tudo. O Dharmakaya é o tudo. É o tudo. De porque Dharmakaya tudo pode surgir. quando a gente olha os três Ks que Inclusive a chegam na confusão, né? forma, Do Dharmakaya, a confusão surge da natureza última, que é o fato da gente não se reconhecer, não reconhecer, a mente não reconhecer. Enquanto a mente estiver não reconhecendo a sua verdadeira natureza, está operando com a mente sansara. É por isso que ele vai dizer no final, quando a gente vai atingir a grande perfeição, a gente vai ver a inseparatividade de Sansara e Nirvana. A igualdade, um só sabor.
que Sansara e Nirvana são aparências do Dharmakaya. O Sansara é porque é apenas uma névoa que se encobre na nossa mente, que é a ignorância, não reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Uma hora que a gente reconhece, acabou, já está no globalizar, é uma fina que separa, é uma fina, fino papel de seda, assim. Tá bom, vou refletir um pouco sobre isso, porque eu fiquei um Reflita, e pouco aí, assim, sim, essa questão dos três kayas, porque quando a gente olha o corpo, como a gente leu aqui, né, os três, e rebate, aí parece que tem que ter necessariamente a forma, né, a expressão não é que Sambhogakaya. não tem que ter. Quando a gente está olhando para Guru Rinpoche, a gente está vendo, a gente deveria ver os três kayas nele, certo? Porque ele está aparecendo ali como um Nirmanakaya, mas ele não está aparecendo, ele é inseparável de Cheres e inseparável de Amitabha. Mas o Dharmakaya ele pode ele não precisa se expressar, Não precisa, né? não precisa se expressar. Então, Ele vai se expressar para benefício dos seres, só. em si só, ele já tem a natureza dos três kayas, Isso. Ele, né? ele emana, exatamente. Emana. Ele tem tudo. Dharmakaya tem tudo. É tudo. Tá bom, obrigada, Flor. Então vamos lá. Vamos fazer as preces, queridos? Ah, coragem aí pra gente seguir nesse desbravando. Uau. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o. Aqui. A gente pede as bênçãos, né? Tem que pedir bastante, tem que rezar bastante no começo pra gente fazer essa prática. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchisi pani Tobnini pedrana panjeshin Que ganati balon trupai Si pezzo ledro wadro warsho. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, todos os nossos mestres. Em especial, a gente estou dedicando aqui ao Lama Eric Pema Kunsan, para que ele se recupere, possa estar entre nós por muito tempo. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dujon Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dujon Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os três reinos. É uma prece para o budismo tibetano, né? Que surgiu
com a união desses três, sabe? Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adi Niruda Orgin Lama Drugyune Droati Kiamalupa Deisalagopa Show. Pois bem, queridos, parabéns aí pela resistência, que a gente siga com paciência, perseverança, entusiasmo, né? E que a gente E vai juntos. juntos, exatamente, para receber as bênçãos da prática. Tchau, boa noite, Boa obrigada. noite, queridos. Boa noite a todos. Obrigada. Até breve. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada.